vida, sou Simone Trindade e hoje nós iremos bater um super papo aí do assunto que tá falando e rolando no momento. Mas antes disso, eu quero agradecer o meu amigo Fernando, o estúdio do Fernandão, que proporciona a gente estar gravando aqui a nossa parceria aqui com o estúdio do Fernandão. Se você quer gravar jingle, gravar o que for, estúdio do Fernandão. E a minha amiga maravilhosa, Gabi. Obrigada, Gabi. Todo meu look, todas as minhas roupas que estou vestindo de agora em diante é o Bazar da Gabi. Então acesse lá o Instagram, @Bazar da Gabi, para você que está conferindo e comprando roupas maravilhosas com precinho super bacana. Bom, Carol, se apresente aí pro pessoal, o pessoal tá te conhecendo. Olá pessoal, eu sou a Caroline, eu sou professora na rede pública, estadual, sou também professora universitária, sou formada em Educação Física e Pedagogia, tenho mestrado em Educação e estou fazendo doutorado em Educação Física. Ai, será que ela sabe das coisas? Mais ou menos. Bom, Carol, o assunto de hoje nós vamos estar falando sobre a violência contra a mulher, mas a mulher na infância. Por incrível que pareça, os números são assustadores. Você me fala aí de tudo que nós estamos vivendo, Carol. Realmente, os índices, quando a gente pega para ver, são absurdos. Quantas crianças, quantas meninas são abusadas diariamente e muitas vezes, na maioria das vezes, por seus familiares. Aqueles que deveriam estar acolhendo e que estão fazendo essa atrocidade com essas crianças. Bom, eu percebi... primeiro que eu tava assim, meio perdida. O pessoal comentando nas redes sociais, gente, eu tô numa correria tão grande, eu não tinha visto as notícias. Na hora que eu vi, eu fiquei chocada, porque a gente não espera que uma menina de 10 anos engravida e ela tem que decidir se vai ter essa criança ou não. E o pior, que eu acho que ninguém se atentou, desde quando uma criança com 10 anos está preparada para ser mãe fisicamente e psicologicamente, né, gente? Eu fiquei assim... Eu não tenho palavras para dizer. Assustador, realmente assustador. E mais assustador ainda é saber que essa menina já estava sendo abusada há 4 anos, né? Faziam 4 anos esse abuso e a gente tem que sempre pensar que ela é uma criança. Então, eu defendo muito a bandeira da educação sexual nas escolas, porque você educar a criança para que ela possa saber o que está acontecendo com ela, né? Porque ela está ali junto com seus familiares, pessoas que deveriam protegê-las, e elas não têm a maturidade para saber se aquilo ali está certo ou errado. Então, sim, é papel também da escola ensinar para as crianças o que pode, o que não pode, onde ela pode ser tocada, onde não pode. A escola dar a liberdade para essa criança poder falar o que está acontecendo com ela, porque muitas vezes ela não tem esse escape, ela não tem para quem contar. Acontecem casos da mãe ser conivente, né? A gente vê inúmeros casos em que a criança acha que vai se libertar de tudo isso, mas no momento que a mãe sabe, ela também se fecha, não fala nada, né? Muitas vezes por medo de ser agredida ou sabe-se lá o que pode acontecer. Eu já ouvi uma história também da mãe defender e contra a criança, contra a menina. Na verdade, a gente já ouvi essa história e peguei essa história assim. Eu falei, gente, é mentira. É mentira que a mãe se defende o marido ao ponto de... E aí cresce. Aí eu fico pensando, como que essa criança vai crescer, sendo que ela não tem um ambiente saudável, ao ponto dela confiar, as primeiras pessoas que ela deve confiar é pai e mãe, elas não poderem confiar, como que vai crescer essa pessoa? Que trauma que ela vai levar para a vida, né?
E aí a gente começou a ver as pessoas falando do trauma do aborto. Eu falei, gente, vou ser muito sincera para vocês. Às vezes as pessoas vão ficar chocadas. Se eu, com 37 anos, fosse abusada, nem eu ia querer ter filho de um cara, ficar 9 meses pensando, desculpa, gente, na desgraça que foi a tua vida, Sim. e carregar por 9 meses isso daí como se fosse lindo. E depois uma vida inteira. Uma vida inteira. Eu me coloquei e falei, gente, eu acho que eu não tenho psicológico para isso. Sim. Imagina uma criança que foi usurpada a infância dela. E, Carol, você é professora no estado, você já chegou a ver alguma coisa ou ver alguns traços? Já chegou a presenciar alguma coisa ou ainda não? Existe já alguns casos, mas de abuso, porém a escola, né, como a equipe gestora, é ela que tem o papel, né, de informar o conselho tutelar, mas como o professor está mais próximo, né, da criança, do jovem, a gente sempre observa e busca, né, ver se tem algo estranho com aquela criança, porque também é papel nosso, né, velar da integridade dessas crianças. Educação sexual dentro da escola. Nem você estava falando que a educação sexual, as pessoas acham que vai falar, olha, agora, né, tudo virou festa, e não é bem por aí, né? Não. O papel de educar. Você acredita hoje, 2020, que o papel da escola de educar, muitas das vezes, é fazer o papel que o pai e mãe não faz dentro de casa? Também. A educação primária, que é a educação que deve ser dada pelos pais, muitas vezes acaba sobrando para a escola. E a escola, ela tem que abraçar esse papel, porque não é papel da escola somente a educação, o ensino de conceitos e teorias. É necessário essa educação global. Então, também cuidar das questões psicológicas da criança, ficar sempre observando se está acontecendo algo errado, porque se a criança ela sofre uma violência em casa ou qualquer outro tipo de abuso, isso vai refletir na sala de aula. Ela vai ter um desempenho pior, ela não vai conseguir aprender. Então, se a escola não também tomar esse papel da educação que os pais deveriam fazer, o próprio papel da escola, da educação formal não vai acontecer. Então, eu acredito que sim, a escola tem que também trazer pegar esse papel de educar a criança nesses aspectos, que seriam papel dos pais. É o papel da sociedade Papel da também, sociedade. né? Eu lembro assim, quando eu tava. Gente, eu tenho 37 anos. Ai, gente, eu tenho cara de nova. Tenho 37, mas eu lembro na sexta série, sétima série, que ensinava o que era uma camisinha. Eu lembro que passava vídeo, era fita cassete, gente. O que era sífilis, gonorreia, doença sexualmente transmissível, e a gente ficava horrorizado. E ninguém queria aquilo na vida. Sim. E eu lembro também que era muito forte, especialmente nos anos 80, eu sou de 83, né? Então, eu lembro quando falava da AIDS na televisão. Gente, eu era criança, eu lembrava disso. Da AIDS na televisão, quando os professores falavam também, né, do HIV, tudo, o que acontecia com aquelas pessoas. Então, assim, era um temor muito grande. Eu acho que primeiro vinha um certo temor, mas o mais importante também era a gente se conhecer. Eu lembro que tinha esses tipos de bate-papo também, né, do que era importante pra gente. E você percebe assim, os pais apoiam esse tipo de bate-papo na escola ou ainda há uma... Sempre há uma resistência, né? O pai não quer conversar, mas também não quer autorizar a escola que faça essas conversas. Mas na própria disciplina de ciências há este conteúdo, né? De instruir a criança, né? O que pode acontecer, o que não pode, onde ela pode ser tocada, onde não, o que é certo, o que é errado. Então, Tá aí, né, gente? Cuidado com essas ideias de escola sem partido, gente. Cuidado com isso. Eu sempre falo isso, gente. A escola, ela tem um papel fundamental na sociedade, né? Ali que a gente aprende até como conviver como sociedade. A criança começa a aprender na escola, né? Não deve bater no amiguinho, sim. dividir as coisas, saber trabalhar em equipe, né? Um trabalho de escola,
né? Educação física, né? Sim. Principalmente educação física, a gente aprende muito, né? O conceito. Trabalha muito respeito, Respeito, valores. educação, né? Limites e hierarquia. É interessante sobre isso. Bom, Carol, sobre a violência contra as meninas. As meninas, gente, é tão assustador os números. A maioria das que são abusadas são crianças, são menos de 12 anos. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus do céu, quantas crianças estão perdendo a infância, perdendo a inocência. Carol, se você encontrasse uma menina de 8 anos que estivesse passando por isso, ela tivesse te contando agora, que tipo assim, ela por acaso viu todo mundo falando, ela decidiu falar. Qual a primeira coisa que uma pessoa, quando ouve, ela deve fazer que você faria? Me colocando numa saia justa. Eu, como professora, né, e professora de educação física, os alunos, a gente tem muito esse bate-papo e eles sentem essa liberdade. Como professora, a minha obrigação primária, né, é falar imediatamente com a equipe gestora, né, com a direção da escola, para que eles acionem o conselho tutelar para poder retirar essa menina deste ambiente de violência. Mas é claro que a gente fica numa saia justa, é desesperador pensar que isso acontece com tanta frequência, com meninas, com crianças e até com bebês. É assustador. Gente, É assustador. não dá pra confiar hoje, né? Não dá pra confiar, né? Perder a inocência. Não dá pra confiar. E nós estamos... Até no programa passado nós falamos da violência contra a mulher. Essas meninas violentadas, elas têm algumas características na escola de comportamento que dá pra gente, como sociedade, começar a ficar de olho? Mudança extrema de atitudes, né? Eu acho que isso sempre é um alerta. A menina, ela é bem comunicativa e de repente ela fica mais retraída, mais triste. Então eu acho que toda mudança brusca de comportamento deve ser observada melhor. Então acho que esse é o principal fator. Olha, gente, olha que interessante, né? Às vezes a gente fala, ah, não, deve estar quieto pra alguma coisa. Ai, para de ser tonto, menina. É desse jeito, né? Com criança, né? Ô, menina, vai lá, faz não sei o quê. A criança às vezes está dando sinal. E como que a gente às vezes não percebe, né? Sim, sim. Desenhos também, o professor deve observar que nos desenhos, nas brincadeiras, a criança, ela expõe aquilo que está ali no mais profundo dela. Então, ela pode retratar o abuso pelo desenho ou ao brincar, né, com um coleguinha ou com brinquedos. Então, o olhar do professor é muito importante para tentar detectar esses casos de possíveis abusos. É isso aí. Carol, deixa eu só fazer uma outra pergunta, gente. Vou aproveitar a Carol aqui, né? Carol, você conhece ou teve algumas amigas? Porque depois que a gente fica maior, a gente começa a perceber coisas que nós passamos na infância. Já teve algum caso de amigas que passaram por isso? Não tive. Não teve? Não, Gente, eu já tive. eu não tive. Eu já tive. De falar assim, olha, eu tive abuso, de precisar ir num psicólogo. Gente, é tão extremamente importante porque quando ela começou a contar pra mim, assim, ela falou assim, eu precisei entrar em terapia e eu comecei a entender porque eu não dou certo em relacionamentos. Porque ela não confia em homens. Gente, como é importante a defesa dos pais em relação aos filhos, gente. Principalmente da figura paterna. Porque olha como é interessante a figura paterna, né? O pai é a primeira referência. É referência de amor, é referência de cuidado, é referência de que tipo de homem que ela vai querer ter pro resto da vida, que ela vai querer se relacionar. E o tipo de homem também que ela não vai querer se relacionar. Sim. Olha que situação para uma menina. Isso nós estamos falando da menina, mas tem meninos sendo abusados Sim. também. Tem meninos sendo abusados por tios, sendo abusados por vizinhos. E o mais interessante é que, gente, mais de 80% dos casos é das pessoas da família. E na hora que ela começou a falar, eu comecei a chorar.
Eu comecei a chorar, falei, gente, como isso atrasa a vida de uma pessoa. Gente, por favor, vamos falar mesmo, porque ver aquela menina, e eu vou ser muito sincera, ver religiosos ficar lá querendo julgar o que pai e mãe tá decidindo. Pai e mãe sabe o que é melhor pro filho, pai e mãe sabe até onde também consegue carregar uma situação nas costas. E a gente tem que lembrar que nesse caso, além do risco, né? Tudo que essa menina passou, ela também tinha o risco ao ter essa criança. Então a gente estava decidindo também sobre a vida dessa menina de 10 anos, que ela poderia morrer no parto. E além de não ter condições nenhuma psicológica, física, né? De cuidar dessa criança. Eu vi um médico falou assim, gente, uma criança de 10 anos, ela não está preparada fisicamente para ser mãe. Gerar uma criança muda toda uma estrutura de uma mulher. E eu fiquei assim, desesperada. Carol, você tem algum recado para deixar para as meninas que estão nos assistindo? Para você, para mães também que têm filhos, não só meninas, mas os meninos também. Vamos cuidar dos nossos meninos também, gente. Vamos dar vamos olhar com carinho para esses meninos. Às vezes o menino está sendo abusado e a gente não está querendo ouvir. E sem contar que também tem aquela cultura machista nossa, né? O menino, ele não deve chorar, não deve ser fraco, não deve falar. Gente, olha que terrível que é para uma criança. E devemos lembrar também que mulheres também abusam, tá? A gente muitas vezes pensa num homem mais velho e numa menina mais nova, mas não analisamos como abuso também uma mulher mais velha e um menino mais jovem. Então, mulheres também abusam, infelizmente. Gente, é muito triste isso. Você tem um recado para dar para esse pessoal todo? Procurem alguém de confiança e contem, falem, não se calem, não aceitem este abuso. Encontrem na escola, com um amigo, com algum familiar, seja quem for, mas não fiquem calados. Falem sobre o que está acontecendo com você e dê um basta nisso. É isso aí. Você também, na hora que você for ouvir, por favor, não julgue. Não julgue. Já é uma pessoa que está sendo violentada psicologicamente, não está tendo estrutura para nada, é uma criança. Não julgue, não julgue. E se ponha no lugar, se é um filho seu, como que você gostaria que ele fosse tratado. Eu acho que enquanto nós ficarmos silenciados também como sociedade, não levantarmos como voz de justiça, isso não vai mudar. Nós temos também o papel de contar. Se a gente sabe que algo estranho está acontecendo, a gente tem que fazer o nosso papel social e informar as autoridades, o conselho tutelar. É isso aí, gente. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, Carol, por estar aqui com a gente Eu que também. agradeço. Então tá joia. Eu espero vocês na próxima semana aqui no Perceba a Vida.